like ou adeptos com essas agressões, né? Como se eu não precisasse de você. Eu preciso de todo mundo, nós precisamos um do outro, porque até quem até quem a gente acha que é prejudicial para mim, para você, ela é importante ali para você aprender a sobreviver, né? A se defender, na verdade. Então, a escola, primeiro, ela tem que informar, educar e mostrar, né, essas ações, comunicar, né, faz as ocorrências, comunicar a família, chamar a família de ambos para que possa tomar atitude junto com a família, que nós podemos assim ajudar na educação, mas essa educação tem que vir de casa. Assim, até porque os pais às vezes não conseguem tomar medidas estando em casa, né? Eles pedem apoio para os professores. Sim, aí como a senhora acha que os professores poderiam ajudar junto com essas famílias, tanto com o agressor, tanto com a vítima? O que eles poderiam fazer juntos para mudar? Isso daqui é uma coisa, né? Assim que a gente está fazendo aqui na escola, não só nesse mês, mas assim, a escola está sempre trabalhando essas questões de respeitar, né? O espaço do outro, respeitar o ser, né? O que eu sou, mas tem os projetos, né? Tem os próprios professores levando textos, né? Que a gente vai trabalhando essa situação, o próprio texto que vocês leram antes sobre a origem do Setembro Amarelo é uma coisa que você vai informando, né? E são casos reais, né? Casos que aconteceram. Então, a escola tem que promover ações de acolhimento e proteção, mas educando de forma pedagógica. Sim. Professora, agora a gente quer saber, você já presenciou algum ato de bullying que foi marcante, digamos assim, para a senhora? Olha só, gente, a gente no dia a dia, você vê tanta coisa, né? A gente vê tão... o pior é essa questão da zombaria mesmo, né? Porque começa com uma encarnação, com um apelido desagradável, né? Eu vejo isso acontecendo, principalmente com aquele aluno que já é uma pessoa tímida, né? Ele já é tímido, tem lá suas vivências familiares, porque nós somos o que nós contamos uma história nas nossas ações, né? No que eu faço. Então, eu sou muito o que eu já vivi, né? Então, a minha história, o que eu fui vivenciando, vai me formando também, né? Vai formando cada um de nós. Então, a criança já chega às vezes quietinha, com as suas dificuldades no aprendizado. Então, ela vai se retraindo e o outro percebe e começa. Então, assim, eu não consigo falar para você de mas isso a gente vai vendo isso no dia a dia, o tempo inteiro, no dia a dia. Essa questão para meninas, né, de cabelo, né, quando fala do cabelo, né, você falou, eu lembrei, eu trabalhei num projeto e esse projeto a gente ficava assim, em círculo, né, eram duas meninas e começaram com aquela brincadeira de seu cabelo é isso, seu cabelo, né? Eu sei que elas se pegaram, começaram a brigar e puxar o cabelo e sair muito cabelo, tufo bom grande de cabelo na mão da outra e a gente fica assim, eu né, não consegui separar, quem separou foram os alunos, né? Graças a Deus eles conseguiram separar, mas assim, e elas cansaram de ficar juntas, fazer trabalho juntas, era um projeto, a turma era uma turma pequena, né? Então, quando você conhece o outro, você sabe exatamente o que eu vou falar que vai machucar, né? O outro, e foi isso que aconteceu. E é tão triste, né? Tipo, ver o bullying estragando uma amizade. E também nos mostra que com o bullying vem a violência. Com o bullying vem a violência. Isso aí, a violência. Que a pessoa se revolta, né? Exatamente, assim. Mas a gente tem que ter coragem de ser, né? Eu tenho que ter coragem de ser o que eu quero, você,
e assim, e seguir em frente, né? Para conquistar, né? Então a gente precisa de estar pronto, né? E a gente sabe também que tem muitos alunos que sofrem bullying e não têm coragem para falar, né? Sim. Porque são retraídos ou têm medo das consequências e às vezes até se sentem culpados achando que a culpa são deles mesmos. O que a senhora diria para esses alunos para ter medo de pedir ajuda, que eles não precisam ter medo? Tem que ter coragem, precisa de buscar uma coragem, né? E confiar no professor, né, que vai estar na tua sala, confiar na coordenação, confiar na escola, ter certeza que nesse ambiente você está sendo protegido, você é acolhido, você vai receber o tratamento que você precisa, né? A orientação, não digo tratamento, mas a orientação que se faz necessária, comunicar a família também, ele precisa, a família, né? Os pais precisam saber exatamente o que está acontecendo, que a escola vai estar pronta para ajudar o aluno juntamente com a família, então é por aí. E professora, você gostaria de deixar uma mensagem para esses alunos que têm medo de falar, de se abrir ao professor, entendeu? E para também os alunos que praticam bullying. Sim. Sobre uma mensagem sobre respeito, respeitar o próximo. Às vezes é só republicam o que eles viveram. Sim, exatamente. Em casa, né? Olha só, eu gosto muito de falar assim nessa questão do que você precisa desse acolhimento, você vai ser acolhido na escola, você precisa de confiar, né? E às vezes o que falta para ter coragem é sentir, né? Ter essa certeza de que você vai ter acolhimento, que você vai ser amparado, né? Que você vai ser ajudado. Entenda a escola como um ambiente de diversidade. A escola é um ambiente de diversidade, as pessoas são diferentes, você tem direito de ser o que você quiser ser, né? E é aquilo que eu vou sempre repetindo, desde que você não vá prejudicar o outro, mas você tem que ter direito de ser, vontade de ser, né? Sede, fome de ser. Então, e que a vida ela é muito boa, gente, para ser vivida, né? A vida é linda, como dizia Gonzaguinha, né? E viver, né? E não ter vergonha mesmo de ser feliz, de ser o que você quer ser e o que você precisa ser, né? Ter coragem e acreditar, né? Nessa questão da proteção, que aqui você está protegido. É isso aí. É muito bonito, né? A gente vê que o comendador vem trazendo muito essa ideia de acolhimento, principalmente por bullying, professores. A gente vê que eles têm se empenhado muito o acolhimento, para ouvir os alunos. Então está sendo bem legal da escola estar retomando essa iniciativa, né? Que a gente vê muitas escolas não tomando essa iniciativa e não é um lugar acolhedor, entendeu? Então é muito legal. Uma coisa que a gente precisa na escola é criar vínculos com a escola. Sim. A gente precisa de ter vínculos com a escola. Ter a sua identidade tem que estar ali na escola. Você tem que se identificar parte da escola, parte do comendador. Os alunos e nós professores, né? Que vocês possam estar nos acolhendo sempre. Assim. A gente agradece. A gente agradece, professora. Muito obrigada pelo tempinho da senhora. Sim, tudo que você falou foi muito bonito. Foi muito bonito, foi muito importante. E é muito lindo ver que nossos professores, educadores, todos da escola estão na linha de frente para o combate do bullying. Que não é um assunto que é jogado de lado, mas sim que bota a cara na tapa e conversa. É um assunto que sempre tanto, aconteceu, vamos lá falar quietinho. Não, tem que se falar, isso aconteceu, isso não pode voltar a acontecer. Isso não pode se repetir. Verdade. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. A gente agradece muito. Obrigada, gente. Agora vamos falar com um dos representantes do Grupo Saúde e Vida. Vamos falar com um dos representantes do Grupo Saúde e Vida. Boa noite, é um prazer ter você aqui conosco. Boa noite. Você gostaria de falar um pouquinho sobre o que o Grupo Saúde e Vida faz? É para qualquer momento que me ajudar. Fala ali. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alexandre Nunes.
Eu faço parte do Grupo Saúde e Vida há 14 anos. O Grupo Saúde e Vida é um projeto que tem 31 anos fazendo palestras no Brasil todo. Nós somos uma equipe multidisciplinar, onde temos vários profissionais da área da saúde envolvidos num trabalho de prevenção através de palestras. Eu sou fisioterapeuta de formação, sou especialista em saúde pública e eu fui convidado hoje para ser um representante aqui na escola para falar um pouco sobre questões de IST e um pouco sobre saúde emocional também para os alunos. E o fator principal do nosso grupo, do nosso trabalho, é que além de ajudar os Médicos Sem Fronteiras, que é o maior projeto médico do mundo, a gente procura na nossa proposta trazer uma linguagem bem inclusiva para quem participa. A gente evita uma terminologia muito científica, muito técnica, para justamente trazer os participantes para o assunto. E com isso, a gente consegue fazer com que as pessoas fiquem menos doentes. É incrível falar isso para vocês, mas a maior causa de morte no mundo é a falta de informação. Então, agradeço a escola pelas portas abertas para esse trabalho tão lindo. Nós aqui do Coordenador também estamos muito felizes por ter você aqui. Obrigado. Agora a gente queria fazer algumas perguntas para você. Sim, aceita? Pois não. Então, a primeira pergunta é o que motivou o senhor a falar sobre o seu trabalho? O que motivou o senhor a começar a falar sobre ele? A nossa rotina de hospital, ela é uma rotina muito maçante, né? Então, quando a gente se propôs a uma formação, que no caso vocês já devem estar pensando, que vocês vão fazer na área da saúde, a gente acha muitas vezes que fica uma coisa muito mecânica, mas na prática não é assim. Então foi um inconformismo de eu perceber tantas pessoas chegando no hospital doentes, de comorbidades, de doenças que podem ser evitadas. No meu caso, assim, a gente tem algumas especializações na medicina, né? A minha parte é a parte respiratória. Então eu faço manutenção de ventilador mecânico, que é aquele aparelho que faz as pessoas respirarem, não deixa a pessoa morrer numa emergência. E a gente percebe que muitos jovens, assim como vocês, assim, chegam para a gente muitas vezes porque contraem uma doença evitável, essa doença agrava ao ponto de vocês serem internados e perder a vida. Então, esse inconformismo chega a tal ponto da gente se mobilizar, sair um pouco da nossa rotina. Hoje eu trabalhei o dia inteiro para vir aqui à noite fazer esse trabalho com vocês de orientação. Esse trabalho, ele também é feito nas empresas, ele também é feito no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, então as Forças Armadas. A gente faz esse trabalho onde nós somos convidados, gente. Já fiz palestra em escola de samba, então assim, não tem fronteiras, né? Literalmente. Então, leva informação, justamente para a gente se antecipar o problema. Então, o principal objetivo é esse. E as empresas, elas têm um movimento chamado de CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. E as empresas nos convidam para fazer esse trabalho também, fazer essa palestra para os funcionários. Então, é muito proveitoso, porque cada pessoa, inclusive vocês aqui, né, estão representando a sua família. Então, quando você tem formação, esse trabalho é multiplicado, né? Então, o efeito é muito maior. Em que momento vocês decidiram criar o projeto Saúde e Vida? Então, o projeto, ele começou com um dentista, o Dr. Roberto Fernandes. Ele, há 31 anos atrás, ele começou esse projeto com um irmão na parte sul do país. Hoje a nossa sede fica em São Paulo, em São Bernardo do Campo, e nós temos palestrantes no Brasil todo. Inclusive já palestramos no exterior também, nos Estados Unidos. Então a gente faz esse movimento acontecer de verdade, há muito tempo. A gente está fazendo esse projeto principalmente para falar sobre o bullying e o cyberbullying que acontece muito nas escolas hoje em dia. A gente sabe que a saúde mental dos alunos, principalmente do ensino médio, não está nada boa. Então eu queria saber se o senhor podia falar uma frase ou alguma coisa motivacional para essas pessoas que estão passando sobre bullying hoje em dia. Você sabe qual é o maior remédio para uma pessoa tóxica? É um sorriso no rosto. Um sorriso incomoda. Então, a minha avó dizia que um sorriso alegra a alma. Então, tenham autoconfiança. Então, essa frase é uma frase que eu trago desde pequeno.
Muitos de nós, eu acredito aqui na sala, a maioria deve ter passado por uma situação dessa já, né? Independente de cor, de religião, a gente ouve isso o tempo todo. Então, a frase que eu diria que eu levo para a vida seria essa. Tem muitas outras frases que parecem clichê, mas essa é uma frase, quando a gente sabe quem a gente é de verdade, essas coisas abalam menos. A gente precisa trabalhar muito isso ainda, porque as pessoas são influenciadas por muitas coisas, né, na mídia, por isso acabam tendo atitudes assim inadequadas. Então a saúde mental, na minha opinião, ela tem que ser trabalhada também primeiro dentro de nós, porque se você sabe quem você é, os seus objetivos são bem traçados, dificilmente essas coisas abalam de forma que irá fazer com que você desenvolva uma depressão, uma crise de ansiedade. Então eu percebo também que, além de ser errado esse tipo de atitude, né, a gente não é trabalhado desde cedo a autoconfiança, a gente procurar se cercar de pessoas assim que pensam como a gente. Eu acho que isso é um grande alicerce para a gente poder se proteger mais desse tipo de situação. Que eu acredito que, infelizmente, assim, ainda irá perdurar um tempo. Mas a gente está aqui para mudar isso, né? Sim, com Todos certeza. nós juntos, né? E agora, o que você diria para alguém que pratica bullying e não vê como uma coisa ruim, acha que é somente uma brincadeira? É difícil, porque até para a gente falar, no particular fica mais fácil. Sim. Porque se for alguém da família, por exemplo, um filho ou alguém da família, eu acho que a sociedade vê como não sendo agressivo muitas vezes, né? É claro que é relativo, tá, gente, o que eu falo. Mas no social, a gente precisa manter a educação, a gente precisa manter a centralidade das palavras, para a gente também não perder a razão. Mas, mais uma vez, eu foco na questão do conhecimento. Eu acho que quando você usa argumentos e você usa o conhecimento, essa pessoa, a gente tem uma chance com que essa pessoa mude de opinião e de atitude. Porque se nós adotarmos uma postura agressiva, como elas vêm nos tratar, eu acho que não vai acrescentar. Eu acho que a violência ela só tende a piorar. E geralmente essas pessoas não querem ouvir, né? Muitas vezes quem grita, né? Então, quando você traz alguns argumentos, e eu acho que isso precisa ser mais falado nas escolas e, se possível, também as penalidades possam ser mais bem executadas. Eu acho que o exemplo de a gente começar a perceber que essas pessoas têm algum tipo de penalidade, eu falo de justiça, não de justiça por conta própria, entendeu? Eu acho que isso realmente ajuda essas pessoas a não fazerem mais isso. Muito obrigada pela oportunidade do senhor ter vindo até aqui conversar com a gente. A gente quer saber se o senhor quer falar mais alguma coisa sobre o projeto. Então, eu quero agradecer a esse lugar de fala, né, que vocês me deram. Então, fico muito lisonjeado. Eu gosto muito de conversar com jovens. Assim, eu tenho 21 anos de formado. Então, assim, esse mês é o mês de Setembro Amarelo. A gente tem uns meses de campanha, né? E o Setembro Amarelo é uma escola do suicídio. E a gente tem números assim sendo publicados há anos desse ato. O número de jovens cometendo esse ato tem diminuído justamente por causa da instrução, inclusive da telemedicina. Hoje um psicólogo ele consegue falar com um jovem através de uma videochamada e ajudar esse jovem a tirar da depressão, da ansiedade, dessa situação de risco é muito importante. E muitas vezes começa numa palestra como essa. Então, agradeço pela exposição do nosso trabalho, do nosso livro, que foi muito bem editado, assim, é feito com muito carinho, né? Nosso trabalho é feito com muito amor e dedicação. Eu espero atender as expectativas da escola. Muito obrigada. Muito obrigado. Tá bom? A gente fica muito feliz em ver coisas assim acontecendo na nossa escola. Ajudando quem precisa de ajuda e aconselhando quem enxerga o mal. Exatamente. Não enxerga o mal que pode estar fazendo a outra pessoa. Obrigado, gente. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. É muito legal ver ações como essas acontecendo nas escolas, ajudando ainda mais na conscientização sobre o bullying. Eu genuinamente espero que a palestras assim continue acontecendo para que crianças e jovens entendam que o bullying é um assunto sério. E assim, termina o episódio de hoje.
Nós ficamos muito felizes em poder ajudar na conscientização sobre o Setembro Amarelo. E nós queremos agradecer a todos que vieram aqui falar conosco sobre esse assunto que é tão importante, saúde mental e bullying. E não esqueçam de compartilhar esse podcast com seus amigos e familiares. Eu sou o Paulo. E eu sou a Vitória. E nos vemos no próximo Comenda Cast. Cast.